a gente já fez algumas exposições aqui na igreja sobre essa questão de lei e evangelho, mas ainda infelizmente, para a maioria dos professos evangélicos, ainda uma confusão muito grande naquilo que seria lei e evangelho. O mais comum das pessoas, infelizmente, é achar que a lei está contra o evangelho e que o evangelho faz com que a gente não precise mais levar em consideração a lei. E não é nada disso que a Bíblia nos mostra. Por isso eu queria iniciar a nossa exposição de hoje falando sobre a lei e o evangelho, que é o 10º ponto da nossa confissão de fé, abrindo na carta que mais fala sobre isso, que é a carta aos Gálatas. E por que eu estou abrindo aqui na carta aos Gálatas? Apesar de o nosso texto aqui, a gente não fala propriamente dessa passagem aos Gálatas, mas justamente para apresentar para vocês que essa dificuldade que muitos têm de relacionar a lei e o evangelho não é algo novo. Desde a época do apóstolo Paulo já era uma dificuldade para alguns cristãos. Então aqui no capítulo, em Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que essa carta aqui, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, nesse tom severo, é justamente porque as pessoas que haviam ouvido o evangelho há pouco tempo já haviam abandonado em tão pouco tempo o evangelho e abraçado um falso evangelho que era justamente uma mistura, daquilo que seria o judaísmo com o cristianismo, muito parecido com muitas igrejas do movimento evangélico atual, onde você vai ver subida no monte, jejum de Daniel, e uma série de ungir com óleo e coisas semelhantes. E você vai ver também, por outra partida, algumas igrejas que acreditam que o Antigo Testamento deve ser desconsiderado. Eu não sei se vocês lembram, creio que sim, alguns até são evangélicos há mais tempo que eu, e não sei se distribui ainda, eram os Gideões que distribuíam o Novo Testamento, os Salmos e Provérbios, Então, um desserviço, porque se você não traz toda a verdade, melhor você não oferecer nada. Isso não é a minha opinião, isso é o que a Bíblia ensina, Até porque nós já aprendemos que não estamos aqui para defender opiniões, mas para aprender a Bíblia e para segui-la. Não temos nenhum problema se formos confrontados com a palavra de Deus e vamos nos arrepender e nos voltar para a verdade, se assim estivermos afastados dela. Mas quando nós vemos esse tipo de formato, nós entendemos como o apóstolo Paulo já advertia, o próprio Senhor Jesus também, dos falsos mestres. Então, o que é que se ganha em tirar 35 livros do Antigo Testamento? Pastor, mas não são 37? São, mas não tem Provérbios e Salmos? Então, o que é que se ganha? Nada. Pelo contrário, você vai impedir as pessoas de compreenderem qual seja o plano perfeito de Deus.
quando nós falamos aqui de um dos pontos da nossa confissão de fé, é justamente da suficiência das Escrituras, né, e da perfeição da palavra de Deus. Então aqui também, continuando em Gálatas capítulo 3, Gálatas é Novo Testamento, viu? Versículo 3: sois vós tão insensatos. Olha como Paulo repete a palavra insensatos. E vocês já sabem que insensato é aquele que não está pensando direito. Vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E a carne aqui nesse sentido, né? Eles começam entendendo que é a graça, mas eles querem, né, elementos da legalidade, né, para sentirem que de alguma forma estão cumprindo ou não a vontade de Deus. Versículo 4: será que em vão tenhais padecido tanto? Será que é isso também não foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E o que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar aqui? O perigo de você relacionar lei e evangelho de uma forma incorreta. Então, muitas pessoas acreditam, né? Isso é inclusive uma das principais, né, discussões hoje. Eu nem vou tratar desse assunto hoje, que é a questão da eleição. Então, você faz por merecer a salvação. Alguma coisa que você faz mobiliza Deus a te salvar, de maneira que a salvação vem de você e não de Deus. A maior parte dos evangélicos acredita dessa forma, por mais esdrúxulo que seja aos olhos da Bíblia. A Bíblia vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Ela começa com Ele, ela continua com Ele e ela se aperfeiçoa com Ele, de maneira que, se dependesse da gente 0,00001, a gente já tinha perdido. Mas ainda assim a gente vive num movimento evangélico onde a maioria esmagadora acredita, né, nesse tipo de doutrina que a gente faz na linguagem, né, do evangelicalês. A gente dá lugar a Deus, e é justamente isso que o apóstolo Paulo está lutando aqui para não permitir que encontre espaço dentro da igreja da Galácia. Então, como é que se relaciona a lei e o evangelho, né? A lei, ela nos foi dada para que nós entendêssemos o evangelho. Então, a lei, ela vem justamente com o propósito de convencer o homem do seu estado natural de inimizade com Deus. Então, se não tivesse na lei, né, não matarás, matar não seria proibido. Se não tivesse na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força, aquele que não ama a Deus não estaria descumprindo a vontade de Deus. Então, o propósito da lei é justamente nos apresentar a necessidade do evangelho. É como, por exemplo, no meu caso, quando eu tive Covid, eu fiz um exame, né, alguns exames, e eu fiz 2 vezes um exame de tomografia para tirar um retrato, por assim dizer, do meu pulmão. Então, aquele exame não me deixava doente, mas aquele exame revelava
a quantidade de comprometimento do meu pulmão. No primeiro exame que eu fiz, 50% do meu pulmão estava comprometido. No segundo exame, 48 horas, 70% de comprometimento do meu pulmão. Então, o que é que a lei mostra? Esse estado de queda que o homem vive. O apóstolo vai falar sobre esse assunto quando ele escreve aos romanos também. Então ele vai dizer, olha, sabe quando é que eu vejo que eu sou ruim? Quando eu tento ser bom. É por isso que a maioria das pessoas não percebe o quanto é ruim, porque não tenta ser bom. Por exemplo, quem de vocês já se propôs? É porque nós somos pessoas tão... Eu estou procurando um adjetivo para não ofender, ou para ofender menos. Nós somos tão relapsos no nosso relacionamento com Deus, que a gente nem se compromete direito, né, para sentir alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Um crente de verdade chamado Jonathan Edwards, que viveu alguns anos atrás, bastante anos atrás, ele fez declarações para ele de coisas que ele não ia abrir mão para cumprir a palavra de Deus. Ele não fez aquilo para mostrar para ninguém não. Depois até tiveram acesso, depois da sua morte precoce, tiveram acesso e publicaram. Mas essas frases ele fez para ele. Uma delas ele diz: eu quero ser o melhor crente da minha geração. Eu quero ser a pessoa que mais vai buscar conhecer a Deus da minha geração. Então vamos só imaginar. Imagine que você faça, né, uma proposta para você mesmo, né? Não é voto com Deus, nada disso. Mas você diga assim, não, a partir de agora, eu não falto mais nenhum culto. E a partir de hoje, eu vou chegar no mínimo com 1 hora de antecedência a toda a reunião que a gente tiver, que é para poder orar e me preparar e até evangelizar nos locais que a gente vai ter encontro. Olha, se você faz essa proposta, você vai ver a dificuldade de cumpri-la. É como a gente viu, assim, trazendo para a nossa realidade. Cuidar de um irmão. Se você separar 10, 15 minutos por dia, fazer uma ligação, perguntar como está, orar. Qual de nós, já está na 3ª semana, se não me engano, né, já vai concluir agora. Quem fez direito? Não está fazendo um relatório, que é o mínimo. Dizer como foi. Então, assim, é algo assim tão bobo. É como alguém chegar aqui para você dizer, assine aqui seu nome, e você não assinar o seu nome, né? Então no meu caso, né, Nizam Gomes Cunha Neto, eu falo Nizam Gomes e aí não assino nem o Cunha nem o Neto. Você não sabe assinar seu nome, e você está dizendo que você é alfabetizado, você não sabe assinar um nome. Então, você foi alfabetizado aonde? É como, então, se você não consegue cuidar de uma pessoa da igreja 1 mês, como é que a gente vai cumprir o ID de Jesus? Me diga. Então é aí que a gente percebe a nossa situação desesperadora. Por que a maioria das pessoas não percebe? Porque não tentam. É como, por exemplo, quando você fala para alguém, né? Esse final de semana eu vou participar de uma prova, não é nem da minha, né? Mas vou correr 10 quilômetros. Aí você fala, bobagem. Você já tentou correr 10 quilômetros? Você já tentou? Verdade. 10 quilômetros. Pé nas costas, né? Você já tentou? Verdade. Então, a gente não faz as coisas. E é por isso que a gente se coloca nessa situação de achar que pode criticá-las. A maioria das pessoas não estuda a Bíblia e acha que pode falar alguma coisa dela. Então, quando você fala de lei de Deus, é justamente isso, mostrar como nós somos miseráveis. Então, o que é que Deus quer de você e de mim? Amor.
é o que a gente não dá. Se disser, eu quero que você arranque seu braço, é capaz até de muitos fazerem isso. Mas Deus não diz isso. Deus diz, eu quero que você me ame de todo o seu coração. Eu quero que você me ame com toda a sua alma. Eu quero que você me ame com toda a sua força. Eu quero que você me ame com todo o seu entendimento. Deus só requer da gente que a gente o ame. E a maioria das pessoas diz, mas eu amo Deus. Você ama? Tem certeza? Então a lei vem para mostrar que a gente não ama. Foi exatamente isso que Jesus fez com o jovem rico. Amém. Eu cumpro toda a lei. Jesus disse, eu vou te mostrar que você nem ama. Porque o que o Evangelho vem nos mostrar é, a partir de Cristo, é que o cumprir a lei nunca deveria ser visto para nós como algo ruim, como algo, como algo agressivo, como uma exigência absurda de Deus. Não. O Evangelho vem para mostrar, olha, a lei de Deus vem para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. E qual a pessoa, quem no céu vai pensar em matar o outro? Quem no céu vai pensar em cobiçar o que é do outro? Quem no céu vai pensar em um Deus que não seja o único e verdadeiro Deus? Então ele vem apresentar para a gente, por meio da lei, a realidade do seu projeto para nós, que sempre foi bom, agradável e perfeito. Até que veio a queda. E a maldição entra no mundo. Por isso esse plano perfeito de Deus, que começa escolhendo uma pessoa para, através dessa pessoa improvável, Abraão, fazer uma nação, e através dessa nação trazer a lei, que revela o caráter santo de Deus e o caráter do povo que Deus quer para si. Então esse é o propósito da lei. Então quando você tenta transformar a lei em 4 ou 5 mandamentos ou 10 mandamentos, você tira o que é ela de verdade. A lei vem como uma revelação de Deus para nos mostrar quem Ele é e como nos relacionar com Ele e com o próximo de uma forma que o agrade. Então, quando você vê as pessoas transformando a lei numa espécie de barganha com Deus, você percebe que não entenderam nada. Por isso que Paulo chama os Gálatas de insensatos. Se vocês fossem regenerados, vocês veriam a Deus e a lei de Deus como boa, porque ela é boa. Então, começando agora aqui na nossa exposição, no ponto 10 que vocês têm aí da nossa confissão de fé, a gente afirma que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Vamos abrir lá em Romanos 7. Romanos 7:12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, é tão difícil obedecer a Deus, porque nós somos maus. É como, por exemplo, imagine que você dá um buquê de rosa para sua mãe e a sua mãe começa a espirrar. A rosa é ruim? Dar rosa para alguém é algo ofensivo? Não. Dar rosa para alguém normalmente é uma demonstração de carinho. Mas se a pessoa tiver alergia, ela vai espirrar, ela vai ter alguma reação alérgica. Isso torna a rosa ruim? Não. A pessoa que recebeu, que não estava preparada para aquela demonstração de afeto. Então é isso. A lei é boa.
E ela vem justamente para mostrar que nós não somos. Por isso que quando temos a atitude do jovem rico, que é muito comum, por mais incrível que seja, é a atitude mais comum nos nossos dias, principalmente em igrejas assim de uma vertente mais de mover, é as pessoas acharem que são, né, tipo jovem rico. Eu cumpro tudo que Deus mandou desde a minha mocidade. Eu sou o tipo de pessoa que Deus revela o oculto e o profundo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu orar por algo, acontece. Hoje eu ouvi isso. E a pessoa ainda diz, e eu não sou nem crente. Uai. Eu tenho orado muito, Deus tem me presenteado na última semana. Acho que é por causa do sofrimento. O sofrimento é tão bom, irmão, que você fica calado. O sofrimento cala a carne. É maravilhoso, no meu caso, né? Maravilhoso. Você fica tão assim cansado do sofrimento, tão de labutar com você mesmo, que tem horas que você quer responder e você fala, não responde. É a melhor coisa que tem, né? Não é você não falar do Evangelho, é não dar pérolas aos porcos, não me entenda mal. Então, quando a pessoa fala que não tem relacionamento com Deus, mas fala com Deus, e Deus faz tudo que a pessoa quer, eu digo, pronto, é o gênio da lâmpada. Onde é que esfrega? Faz 3 pedidos ou pode mais? Então, o Deus único e verdadeiro, ele exige um padrão para se relacionar com o seu povo. E sabendo que nós jamais poderíamos atingir esse padrão, ele providencia alguém que faça isso por nós e acredita isso na nossa conta. Como é o nome disso? Evangelho. Glória a Deus. Quem é que cumpriu toda a lei? Jesus. Ele cumpriu toda. Glória a Deus. Desde o primeiro respirar até o último, ele cumpriu tudo perfeitamente. E foi acreditado a nosso favor. E a lei precisava fazer tudo o que fez para mostrar que sim, era possível. Mas, em virtude da nossa maldade, em virtude da nossa escravidão em relação ao pecado, nos é impossível. Continuando aqui, vou tentar seguir o que está escrito, até para poder vocês se basearem, se surgir alguma dúvida, possam tirar comigo. Então a lei revela esse caráter de Deus. Ele estabelece o padrão da sua justiça e expõe o pecado humano. Por isso que você vai conversar com um monte de gente aqui, todo mundo se acha bom. Aí qual é o padrão da pessoa? Vocário. Pelo menos não estou roubando ninguém, não fiz isso, não fiz festa em Trancoso com o dinheiro dos outros. Está vendo? Sou uma pessoa correta. O padrão de Deus não é vocário, não. Nem a igreja de Lagoinha. O padrão de Deus é Ele mesmo. Então a Bíblia, a lei, perdão, ela revela Deus. Então pela lei Deus mostra como Ele quer ser adorado, como Ele quer que os seus filhos se relacionem com Ele, por um padrão que Ele mesmo estabelece, uma vez que Ele é santo. Ainda que, seguindo o nosso estudo, a lei, porém, não foi dada como meio de justificação para pecadores caídos. Essa é a grande falha. A gente acredita que se a gente conseguir obedecer a lei, a gente será salvo. Supondo que a gente conseguisse obedecer, a gente não seria salvo por isso. Por quê? Porque, por mais que a gente pense que esteja obedecendo, o padrão de Deus é mais elevado. Exemplo, quando Jesus começa a falar com algumas pessoas que achavam que não eram adúlteros, Jesus diz, olha, você está pensando que o padrão de Deus, adulterar, significa se relacionar com alguém fora do casamento? É verdade, isso também. Mas se você pensar em qualquer pessoa com um pensamento imoral, Deus já conta aquilo como um adultério consumado.
Olha o padrão. Se você pensar mal da pessoa, Deus já coloca você diante dele como homicida. Então, o padrão do Senhor é mais elevado do que a gente imaginava. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda a mente e o coração. É por isso que Ele quer da gente sinceridade. Uma das coisas que Deus mais reclama do seu povo é justamente a falsidade. Esse povo em vão me louva com os lábios, porque o coração está distante de mim. A gente tem visto isso com os nossos olhos. Hoje é difícil, por exemplo, você entrar numa igreja evangélica e dizer assim: levante a mão quem acha que nós não devemos dar prioridade a Deus. Você acredita que alguém vai levantar a mão? Aí depois você diz: levante a mão quem não dá prioridade para Deus e não está nem aí para isso. Quem que vai levantar a mão? Se alguém levantar, né? A maioria não vai levantar. A gente sabe que a gente não está dando prioridade para Deus. E é isso. E o grande problema não é nem só a gente não estar dando prioridade para Deus e não admitir isso publicamente. Porque a gente pode até chegar a esse estágio de admitir isso publicamente. É você ter a noção que você está indo para o inferno. Você tem essa noção? Porque se Deus não é o centro da sua vida, significa que você não o ama. E a Bíblia diz que quem não ama ainda está debaixo de maldição. São dezenas de textos, mas assim, o mais explícito é: quem não ama Jesus Cristo seja anátema, amaldiçoado. Está escrito lá em 1 Coríntios. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Então, essa é a grande questão, esse é o confronto. Então, quando você vê, né, algum irmão ou até o pastor tentando mostrar para a igreja o perigo que é a atitude que as pessoas estão tendo de não se voltarem plenamente a Deus, fica parecendo que é legalismo. Isso não é legalismo. Legalismo é o contrário. Legalismo é dizer para vocês que se vocês vierem todos os dias para a igreja, no final do ano Deus vai abençoar vocês com uma bênção surpresa. Legalismo é tentar acreditar a cada um de nós algum tipo de benefício porque a gente obedece a Deus. Não, você não entendeu. Obedecer a Deus é nossa obrigação. É como, por exemplo, quando você paga os impostos, o governo manda um presente para você? Não? Então você tem um comércio, pagou os impostos, aí no final do ano o governo manda uma caixinha e diz: bom pagador! Mas não dá nem desconto. Se bobear ainda aumenta. Se está pagando direitinho, pode pagar mais. Então, não tem isso. Mas por que a gente obedece? Porque a gente ama. Então, mais uma vez, o centro, tanto da lei quanto do Evangelho, foi mostrar para a gente que Deus sempre quis se relacionar com a sua criação em amor. Você percebe isso desde as palavras iniciais de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o cuidado. Todas as criaturas, tudo que foi feito no universo, até os próprios anjos, foram feitos mediante a simples palavra de Deus. Quando foi na hora de fazer o homem, Deus pegou a sua mão e fez com a sua mão do pó da terra, como que, né, uma estátua, e soprou nas narinas do seu próprio espírito para que o homem se tornasse alma vivente. Que é uma atitude de mais amor do que isso. Então, quando Deus requer amor da sua criação, Ele está requerendo aquilo que Ele deu desde o começo. Então é importante a gente frisar isso, porque o mais comum hoje em dia as pessoas dizerem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus enraivecido,
é um Deus que manda matar, que manda fazer isso. Não é mandar matar. Ele deu a vida, ele tira a vida se ele quiser. Então imagine, meu amigo, você fez um feijão. Está na sua geladeira. Você acha que ele está azedo e você joga fora. Quem fez o feijão? Você. Quem é dono do feijão? Você. Se você acha que ele não está bom e quer jogar fora, é você que decide. O feijão é seu. Então, por que você está reclamando? Se Deus foi que fez você. É exatamente esse o pensamento que Paulo coloca em Romanos. Quando as pessoas começam a questionar a doutrina da eleição, começam a querer culpar a Deus pelos nossos pecados. Ah, porque se Deus quisesse me salvar, ele me salvaria. Eu não estou obedecendo a ele porque ele não quer que eu obedeça. Eu encontrei um monte de gente na igreja falando isso ao longo desses 15 anos. Não, nós somos responsáveis. Deus criou pessoas responsáveis. A responsabilidade do homem, ela não tira a soberania de Deus. Assim como a soberania de Deus não tira a responsabilidade do homem. A mesma coisa, lei e evangelho. O evangelho, que é Deus salvando pessoas condenadas, não tira a bondade de Deus em nos dar a lei. A lei, ela não vai contrário ao evangelho, até porque todo aquele que é salvo pelo evangelho é salvo porque Jesus cumpriu a lei por ele. A gente já falou sobre essa doutrina da substituição. Então, a salvação chega até nós como um tratado. Todo o nosso pecado recaiu sobre Jesus na cruz. E toda a santidade de Deus, toda a santidade de Cristo foi contada como se fosse nossa. Então não é só Jesus levando os nossos pecados, é deixando em nós a sua obediência. Por isso que o Senhor olha para nós como alguém que já fez. Somos mais do que vencedores. Então é importante que essas coisas sejam faladas e revisitadas o tempo todo, porque nós somos pessoas extremamente viciadas na meritocracia. Nós gostamos de ser reconhecidos. A gente gosta quando o pessoal, sabe? Então você faz uma comida, que comida gostosa, né? Você gosta quando as pessoas reconhecem, né, que você é bom em alguma coisa. E no evangelho não é diferente. Então a gente quer se sentir de alguma forma especial. Quando na verdade uma das maiores virtudes que um cristão pode ter é a humildade. E não é dizer para os outros não, porque o humilde não sai por aí dizendo para os outros que é humilde. Primeiro que o humilde nunca se vê como humilde. O humilde sempre vai se ver como alguém orgulhoso que precisa se humilhar cada vez mais. Então quando você vê pessoas na igreja exaltando a sua humildade, você já percebeu que tem alguma coisa de errado, né? Em relação a cumprir essa virtude. Continuando aqui, só para a gente, senão eu fico aqui a noite toda e eu não quero fazer como ontem. O segundo parágrafo aqui da nossa confissão de fé diz que a gente crê igualmente que o evangelho é a boa notícia de Deus, salvando pecadores por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí você percebe, como é que eu vou ver que eu preciso ser salvo? Como é que eu vou saber que eu preciso ser salvo? É como, por exemplo, imagine que você está devendo R$1 milhão no banco e você não sabe disso, mas Paulinho soube. Rapaz, o irmão que eu está devendo R$1 milhão no banco, ele não tem condições. Eu recebi agora 10 milhões aqui de indenização. Eu vou separar 1 milhão aqui para pagar esse QRU de Quinho. E aí ele vai lá e paga 1 milhão da dívida de Quinho. Quinho não vai nem dizer obrigado. Por quê? Quinho nem sabia que devia. Quantas pessoas hoje estão no Serasa e nem sabem? É verdade. Às vezes a pessoa faz um débito com o seu nome, você não sabe, né?
Às vezes você achou que tinha fechado aquela conta ou alguma coisa e aquela conta foi lá e depois só chega, né? Já. Né? A bola de pastor vira a boca para lá. Não dá ideias. Misericórdia. Então, a lei, ela vem para mostrar para a gente a nossa necessidade de ser salvo. É exatamente o que Jesus vai tentar nos ensinar durante a maior parte dos seus ensinos. Jesus é convidado à casa de um fariseu, essa história vocês sabem, a gente fala sempre aqui, e o fariseu trata Jesus sem nenhum tipo de consideração. Eles queriam saber se Jesus era profeta ou não. E aí entrou uma mulher, né, que era pecadora, começa a beijar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com o seu cabelo. E o fariseu, em vez de se sentir constrangido, porque ele não estava tratando bem Jesus, ele fica ainda julgando Jesus na sua mente, dizendo: nossa, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher que está aos seus pés é pecadora e iria expulsá-la. Né? E aí Jesus faz a pergunta fácil para um judeu responder, porque o povo que gosta de dinheiro. Né? Um credor tinha 2 devedores. Um devia 50, outro devia 5. Ele perdoou o débito dos 2. Quem você acha que vai ser mais grato? Aí o judeu vai dizer, né? O fariseu, aquele quem mais foi perdoado. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala que ele é o maior pecador que ele conhece. E é justamente essa fala de Paulo que nos ajuda a compreender quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Porque tão poucas pessoas hoje na igreja se sentem amadas, porque não entendem o tamanho do perdão que alcançou a elas. Então, quando você não entende o tamanho da graça que te alcançou, é como a criança que muitas vezes, né, não valoriza a comida que está na mesa, porque não sabe o que o pai, o que a mamãe fez, o esforço que é feito por aquela família para que não falte comida. A pessoa às vezes não valoriza a água porque não sabe o esforço que é para pagar. Então isso é algo da nossa genética humana, a ingratidão. Então a lei vem para nos confrontar com isso. Olha aqui o que você merece. Por isso que Martin Lloyd Jones, ele tem essa frase que ele diz: olha, todo crente que vai para o céu, ele tem certeza absoluta que não merecia estar lá. Ele fala: uma sensação que a gente vai ter quando a gente entrar no céu é que eu não merecia estar aqui. Porque esse convencimento pelo Espírito de como nós somos pecadores, quando você vê as pessoas, né, se colocando como merecedoras das graças divinas, não entenderam nada. E isso é o grande problema, porque as pessoas ficam com medo da lei, achando que a lei já passou, né, que a lei não tem mais aplicação nos nossos dias. E aí temos uma geração que sequer sabe do que foi perdoado. E aí ainda fica achando que Jesus deve muito mais. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor vai me levar para o céu, mas até lá eu vou ficar assim, é? Essa é a atitude da maioria dos evangélicos. Esperando de Cristo essa vida. Pressupondo que são merecedores do céu. Então, a lei nos ajuda a colocar os nossos pés no chão. A Bíblia fala que você é um vermezinho de Jacó. Ela está lhe elogiando. Quando você olha para um sacerdote Uzá sendo morto por tocar na arca, porque estava tentando impedir ela de cair no chão, supondo que o chão era mais sujo que sua mão. Não, não é não. Nada é mais impuro do que a mão humana. Quando eu falo mão, entenda o corpo inteiro. Porque nós somos os pecadores. Para você entender, irmãos,
Como é que a gente entende? Uma das coisas que nos ajuda a compreender ainda mais o tamanho da graça. Ela não alcança anjos. Os anjos só erraram uma vez. E os que fizeram isso foram expulsos do céu. Estão condenados ao inferno, sem possibilidade de se arrepender. Não tem evangelho para anjo. O anjo abandonou uma vez o local que Deus mandou ele ficar, o inferno. Aí vem a gente, que desobedece a Deus à torta e à direita. E Ele ainda nos perdoa, dá do seu próprio Espírito, e continua perdoando a gente até a gente chegar no céu, porque se Ele não continuar perdoando, a gente está condenado. E a gente ainda acha que Ele precisa fazer mais, que Ele precisa dar comida quentinha. Você entende porque Paulo fala a Timóteo, você tem o que vestir e o que comer? Esteja muito mais do que contente, porque não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a salvação da nossa alma. Não é se preocupar com você ter um bem-estar físico aqui. Olha para Lázaro, do Evangelho de Lucas, da passagem com o rico. Lázaro, amigo de Deus. É isso que significa o seu nome. Amém. Você fala, amigo de Deus, mas vivia daquele jeito. Pois é, foi para o céu. Amigo de Deus. E o rico que vivia no bem bom aqui? Nem nome ele recebe. Lázaro a gente sabe quem é Lázaro. E o rico, Deus não conhece. Por isso que ele não tem nome na parábola. Então, é você entender, a lei ajuda você a tirar o cifrão dos seus olhos toda vez que você olhar para a sua vida. Porque a gente tende a medir a nossa vida pelas coisas que a gente acumula. Então, como é que a vida é boa se eu acumular muito? Até memórias. Tem gente que eu conheci recentemente, uma pessoa que gosta de viajar. Pega o dinheiro todo, está na moda cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas são egoístas. Então as pessoas vão ficando, não tem vinculação familiar. E você vai ver pessoas acima de 50, 60 anos, elas usam seus recursos para viajar pelo mundo. E aí? Você viajou o mundo inteiro, que legal, seu passaporte está todo carimbado, vai para o inferno. E Joãozinho, que morava no interior de Cabrobró e conheceu a Cristo, e só conhecia Cabrobró, aleluia, vai para o céu. Glória a Deus. Porque você entende? Você que tem essa predisposição de conhecer outros lugares, por que não foi levar o Evangelho para outros lugares? Porque Paulo tinha essa predisposição e fez isso. Glória a Deus. Mas é o egoísmo humano. A sanguessuga só tem 2 nomes. Só conhece 2 nomes. Dá. Então, a lei, ela vem justamente com esse propósito de nos confrontar. E ela tem uma necessidade, ela tem uma participação extremamente importante no evangelismo. Por que as pessoas muitas vezes não entendem o convite do Evangelho? Porque não lhes é noticiado a realidade que eles se encontram. Porque muitas vezes a gente fica com receio. Se eu falar para essa pessoa que ela é desse jeito, há um tempo atrás eu fui falar para uma pessoa que eu estava evangelizando do estado dessa pessoa diante de Deus, a pessoa quase me ruma longe, com ódio. É assim que você disse que somos amigos, mas eu também sou assim. Não, o problema é seu, eu não sou não. Misericórdia. Então, por quê? Porque a lei faz isso. A lei humilha, confronta, e esse é o papel, para nos colocar na posição correta. É igual a criança. Qual é a posição correta que a criança tem que nascer? Se a criança não estiver naquela posição correta, muitas vezes tem que fazer o parto cesárea. Tem que estar todo encaixadinho para poder a saída ser,
o menos problemática possível. A melhor posição do crente para se encontrar com Cristo é de joelhos. E o que é que faz isso com a gente? A lei. Glória a Deus. Uma compreensão correta de como nós somos maus, de como nós somos miseráveis. Então, por que as pessoas... E veja como isso influencia em tudo, né? Naquilo que a gente fala de vida espiritual. Por que, por exemplo, que pessoas não valorizam encontros como o nosso? Porque não reconhecem o seu estado de desnutrição espiritual. Verdade. O irmão Paulinho até estava falando no louvor, ele falou também isso, de como chegará um momento em que a porta vai estar fechada. A gente está aqui pregando, convidando, tem estudo segunda-feira. Toda segunda-feira? Não sei. Até o senhor quiser. Se chegar, se o senhor noticiar que a gente não tem que estar mais aqui, a gente vai para onde ele quiser que a gente vá. Eu gostava tanto quando o estudo era aqui. Nunca veio. Verdade. Agora eu gostava. Basta a gente ir para outro lugar. E aí a pessoa às vezes fica, tá vindo, queria tanto o evangelho. Queria o evangelho. Não queria não, irmão. As pessoas, elas usam sempre desse argumento de que elas até gostariam de fazer o que Deus está propondo, mas não tem mais. Quando você quer fazer uma coisa, você faz. Quando você não quer fazer, só que a pessoa ela é mais importante que você, aí você dá desculpa. Porque quando você vê a pessoa como uma pessoa que você não tá nem aí, nem desculpa você dá. Tem gente que não frequenta os cultos, não está nem aí, vem quando quer, vem quando quer, não fala nada. Tem gente que ainda dá uma satisfaçãozinha, né? Para demonstrar educação. É para que isso? É para Deus. A lei vai dizer, por exemplo, a gente que ama a nossa família. Eu amo minha família. Ontem mesmo me botaram numa cadeira, eu cheguei em casa cansado. Pense que eu fiquei a tarde toda sentado ouvindo coisa. Que luta. Ter filho não é brincadeira, não. Mas a lei diz que se o seu filho começar a falar sobre idolatria e a pregar sobre falsos deuses, qual é a sentença? Morte por apedrejamento. Quem tem que levar? Os pais é que tem que fazer a denúncia. Não é Ministério Público. Quem denuncia são os pais. E as primeiras pedras devem ser lançadas pelos familiares. Hoje em dia a gente vive desse negócio de idolatria, né? Onde parece que os nossos familiares todos estão indo para o céu. Você acha mesmo? A gente não sabe se a gente está indo. O negócio está difícil. E você está achando que está indo por atacado? Então, a entrega, ela é proporcional à necessidade. Quando você percebe sua real necessidade. Então, hoje a gente vive na época de água encanada, pelo menos para a maioria das pessoas que moram na cidade, nas cidades. Mas há algumas décadas atrás, as pessoas tinham que acordar cedo, pegar um balde. Seu Edson fez isso, não foi? De pegar água? Pegava água, não foi, seu Edson? Ele já me contou isso uma vez. Inclusive botava na cabeça, né? Aí, pegava o balde, botava na cabeça. Pra quê? Pra fazer café. Tinha que ter essa água. Pra tomar banho, era essa água. Pra fazer a comida, o feijão, essa água. E se não fosse buscar água no lugar que tem? Não tinha comida, não tinha banho, não tinha café.
não tinha água para beber. Você tinha que ir lá buscar. Então, hoje a gente é essa geração. Você abre a torneira, você acha que tem que ter água ali. Então, na igreja as pessoas estão desse formato. Então, como é que uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a igreja, muitas vezes vem num culto, falta 10, a pessoa às vezes estava congregando com a gente, sai, volta para visitar e ainda vai dizer alguma coisa? Qual a autoridade que você tem para falar? Então, é justamente isso que a lei faz. Ela bota a gente num estado que a gente não se atreve a ir contra qualquer coisa que Deus fala. Dá um exemplo aqui que eu creio que para nós está bem, é uma esperança minha, né? Que ainda está na nossa memória, porque falamos recentemente de Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, que queria matá-lo. Saul estava querendo matar Davi. Inventou que Davi queria tomar o reino dele, sem Davi nunca ter feito nada para isso. E queria matar Davi. Davi teve a oportunidade de matá-lo e não fez. Por quê? Lei. Como é que eu posso levantar a mão contra alguém que Deus ungiu? Deus colocou ele lá, só Deus pode tirar. Isso é submissão à lei, à vontade declarada de Deus. Isso é lei. Até do ponto de vista humano, né? O que é lei? A vontade declarada de uma sociedade que tem, né, os órgãos, no nosso caso, competente, que é o Poder Legislativo, declara que a nossa sociedade quer que seja de um jeito. E aí as leis são feitas e aí todo mundo tem que obedecer daquele lugar. Então a lei é essa vontade declarada de Deus. Por isso que ela é tão necessária. Não tem como você conhecer o Evangelho se você não tiver qualquer noção da lei. Como é que você vai saber que você é um pecador miserável? Então, como está escrito no Evangelho de João, versículo mais conhecido, né, da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que a pessoa vai receber essa mensagem se ela não sabe nem que está condenada e nem o porquê está condenada? Quando eu era católico, nunca me perguntaram se eu queria ser católico. Era a religião de minha família. E aí eu, como se não bastasse, né, meu pai colocou a gente num colégio de freira. E aí, todo ano, tinha um mês de missa. Não, tortura. Isso é de Deus não. E aí você ia pra missa. E tinha um mês também que a gente tinha que se confessar. Imagine, um monte de menino endemoniado falando um conto. E aí a gente diz o que pro padre? Se disser que a gente não fez nada, ele vai dizer que a gente está mentindo. Aí a gente tinha que selecionar os pecados, quer dizer. E tinha que combinar para não chegar lá todo mundo e dizer as mesmas coisas. Mas vocês combinaram. Você disse que você fez isso. E aí eu digo que eu fiz aquilo. Mas olha, você fale, porque depois ele vai ficar, eu vou depois de você. Né? Então, olha como funciona. Aí depois você fala, o pai estava nem aí. Teresa Maria, um Pai Nosso. Aí eu comecei a entender, rapaz, quer dizer que é fácil assim. Quer dizer, se eu pecar, é Teresa Maria, um Pai Nosso. Então eu vou rezar logo 20. Porque já garanto. Né? Então, não é assim que funciona. A lei não vem para dizer que você faz alguma coisa e aí Deus te perdoa. Não, a lei vem para dizer que a gente está desesperador nossa situação. É exatamente o que Paulo descreve no capítulo 7 de Romanos. Quem nos livrará do laço desta morte? A lei coloca o pecador
quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós somos colocados igualzinho àquele carcereiro, tentando tirar a nossa vida. E aí quando Paulo fala com ele, não faço isso não, estamos todos aqui, ninguém fugiu, ele dizia, o que eu preciso fazer para ser salvo? Então esse é o propósito da lei. Então as pessoas não valorizam o Evangelho, a igreja hoje, em grande medida porque não foi apresentado para elas uma parte essencial do plano de Deus, que é a sua lei, aquilo que revela para a gente o seu caráter. Então eu quero já concluir aqui essa parte. Então, no ponto 10 que a gente está falando aqui, essa parte aqui que eu disse para vocês, está escrito assim: separar lei e evangelho vão produzir graves distorções. É exatamente o que a gente tem vivido, né? Então, para grande parte dos evangélicos não estudam a Bíblia, ficam 20 anos na igreja, e aí você pergunta sobre lei e evangelho, e diz, não, a lei existia no Antigo Testamento, agora a gente está debaixo da graça, é só evangelho. A pessoa tem 20 anos na igreja e fala uma pedrada dessa. Diga, minha irmã. Não sei se está certo, mas há uma ligação entre 2 Coríntios 3,6, fala sobre ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Portanto, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Há uma ligação entre essa questão do Espírito, seria do Evangelho, e a letra. Na verdade, assim, a letra não é nem a lei. A letra, na verdade, fala da revelação de Deus sem o Espírito Santo. Então, aí, mesmo no Antigo Testamento, se não tivesse o papel do Espírito Santo, nós jamais não compreenderíamos a palavra de Deus da forma certa. Então a gente poderia até compreender do ponto de vista intelectual, mas a gente não entenderia o que a gente falou aqui, como isso é imprescindível para nós, como esse tipo de proposta que Deus nos faz na sua palavra nos beneficia. Então, quando o apóstolo Paulo diz essas palavras, é justamente combatendo o que ele está combatendo também em Gálatas, falando que não adianta você escolher determinados aspectos da palavra de Deus e dizer que as obedece, se você não tem o Espírito Santo, porque era exatamente o que os fariseus faziam. Então eles guardavam, eles guardavam os dízimos, como Jesus vai falar lá em Mateus 23, vocês dão os dízimos das mínimas coisas, mas cadê a justiça, a misericórdia? Cadê o amor? Onde é que estão? Vocês dizem que não pode fazer isso, mas não foi isso que eu disse. O próprio sábado, tinha uma distância que podia ser percorrida no sábado, porque o sábado era para não fazer nada, para buscar o Senhor no sábado. E o que eles diziam? Eles diziam, pegue um pedaço de madeira, tipo escada rolante. Eu acho que a ideia vem daí. Então você pegava um pedaço de madeira e você ia botando um pedaço de madeira e andando por cima dele. E aí você podia andar sei quantos metros. Mas era tido como se você estivesse andando somente aquele pedacinho de madeira, porque você estava pisando nele. Então, eles ensinando as pessoas como descumprirem a lei e continuarem tendo a sensação de que estão cumprindo. Então, é isso que ele está falando da letra mata. É como a relação do advogado, muitas vezes, defendendo o cliente culpado. Imagine um advogado divorciado. O que ele vai estar procurando hoje? Brechas na lei para poder inocentar o cliente dele culpado. Então, é como você sabe que a pessoa matou. Eu não posso dizer que ele não matou, mas eu vou dizer, mas o inquérito que deveria durar 6 meses, durou 9. Então, esse inquérito tem que ser nulo. Então, muitas vezes a pessoa não vai ser condenada por uma falha processual durante o processo. Porque ele é culpado. Mas o processo teve falhas,
E isso fez com que, do ponto de vista, né, da justiça, ele tivesse que ser anulado. Foi o que aconteceu, inclusive, no Lava Jato. Toda aquela pessoa que foi condenado foi descondenado, porque o processo da Lava Jato foi anulado todo, desde o começo. É porque o pessoal não noticia muito, né? Acho que não deve ser bom para os políticos que foram envolvidos, né? Mas anulou tudo. Os bens já foram devolvidos. Aqueles bilhões lá, eles já foram devolvidos. Até aqueles acordos que o pessoal tinha que pagar aquelas multas, né? Foi tudo devolvido, porque o processo foi anulado. Eles são inocentes? Não, foi provado a culpa deles. Mas que no processo teve abuso, teve isso, desrespeitou determinados. Então é exatamente essa questão da letra. A letra, se não tem o Espírito Santo, ela vai ser só um instrumento para a pessoa se sentir justa, como foi o caso do jovem rico. E na continuação desse texto, o apóstolo Paulo vai dizer que os judeus, quando liam a lei de Moisés, um véu estava posto sobre os olhos dele, da maneira que eles não conseguiam enxergar. Aí quando o Espírito Santo vinha, ele removia esse véu. Isso, quando eles viam a Cristo, né, o véu era removido. Perfeito, filho, exatamente. No sentido de que eles tinham essa relação errada com a lei, né? Que é o que o próprio Senhor Jesus ensina para Simão, no caso daquela mulher. Ela não devia mais do que ele, porque eles deviam a mesma coisa diante de Deus. Mas para que ele compreendesse, Jesus dá esse exemplo. Um devia 500 denários, outro devia 50. Mas, na verdade, o que Jesus quer tratar ali é a convicção de pecado que o Espírito Santo usa através da lei, né? Ele nos convence do pecado pela lei. A lei e Cristo. A lei me mostra que eu estou totalmente perdido e ela me coloca na mesma condição que essa mulher, independente da vida pregressa que eu tive. E ela me traz aos pés de Cristo, né? Perfeito. No sentido que há esse casamento, né? Isso. Matthew Henry tem até uma frase bem bonita que ele fala que Cristo nos resgata da lei para nos levar de volta para a lei. No sentido de que ele nos resgata da maldição da lei e debaixo do seu jugo nos faz andar agora em gratidão e obediência à lei, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? No sentido que o próprio apóstolo João fala, né, que os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que são filhos de Deus. Exatamente. Agora, com o Espírito Santo, você percebe que a lei é boa, É boa. Que o ruim somos nós. Que é exatamente o que antes a gente achava que não era. Né? Por isso se criavam, né? Havia essa tentativa de se criar subterfúgios para a gente ter a sensação de que está cumprindo a lei, mesmo sem estar cumprindo ela. Que é a diferença também lá de Ezequiel 36, o coração de pedra, o coração morto, o coração de carne, o novo coração. Ele diz, né? Farei com que andeis nos meus estatutos e observeis os meus juízos, né? E então vocês sentirão nojo de vocês mesmos. Isso, exatamente. Vocês estarão nojo, né? E o Espírito Santo vai nos mostrar, nessa passagem mesmo, diz que o Senhor faz isso por amor ao nome dele. Não é porque a gente é bonitinho, isso. Que ainda tem isso. Uma vez eu já ouvi na igreja as pessoas dizendo que o Senhor escolheu salvar a gente porque ele estava muito chato no céu, ele sozinho. Pastor, a escrita é a mesma coisa e os fariseus deturpavam isso com as tradições. Quando iam ler, eles deturpavam com as tradições para que o povo levasse o povo a cair, é isso? Assim, só para explicar, a lei, quando você vê lei, muitas vezes a lei pode ser relacionada aos 10 mandamentos, pode ser relacionado aos mandamentos de Deus, que eram cerca de 800 e alguns, e pode ser relacionado a todo o Antigo Testamento, dependendo do contexto, né? Mas o que você está falando é em relação dos fariseus, né? Que eles... Você falou de lei oral, quando ele falou de lei, eu estava aqui na dúvida e estava pesquisando aqui, porque eu já ouvi falar sobre isso, lei oral e lei escrita. As pessoas, elas não sabiam ler. E mesmo que soubessem, elas não tinham acesso, porque naquela época precisava de muito dinheiro para comprar qualquer coisa escrita. Era muito caro. Então, elas tinham conhecimento através da audição. Até no Evangelho mesmo. Os primeiros cristãos, eles conheceram o Evangelho ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mostrando justamente a dificuldade que era no primeiro momento você ter acesso à leitura.
Não só porque a maioria das pessoas não sabia ler, mas porque também era extremamente caro ler, ter alguma coisa, né? Porque era aqueles papiros, aqueles rolos imensos, entendeu? Então a maioria era oral. E justamente por ser oral, eles deturpavam. Eles muitas vezes não falavam a literalidade do que ela estava dizendo. Isso, exatamente. Então, o fato de só eles poderem ler, isso aconteceu muito, sabe quando? Na Idade Média, com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela instituiu durante a Idade Média que a Bíblia só poderia ser lida em latim. E nessa época, latim já era uma língua morta. Não se falava mais latim, né, que era a língua do Império Romano. Então, quando alguém tentava traduzir do latim para um idioma local, era visto como heresia e as pessoas eram mortas na fogueira. Porque só tinha acesso, e isso durou até pouco tempo, viu? As missas eram rezadas em latim, isso mudou acho que século passado, durou muito, muito tempo. Então, somente os padres é que tinham acesso à Bíblia, né? Eles falavam e você não sabe falar latim. Você só fala, mandaram, né? Então é o perigo da pessoa falar uma coisa que você não sabe. É igual o pentecostal. A pessoa fala, amém? Amém o quê? Não entendi nada. Não posso dizer que é amém, mas Deus revela assim, ó. Assim o quê? Se você disser que Deus revelou um quadrado, uma bola, um prédio, eu sei o que é um quadrado, uma bola, um prédio, eu sei. Mas você está falando coisas que eu não sei. Eu não posso dizer nem amém, nem não amém. Né? Então, isso daí que você falou tem todo sentido. Como só eles tinham acesso, né, a ler, então eles falavam, né, as pessoas tinham acesso. Por isso que, inclusive, só para você ver como o que você falou tem sentido, em Oséias, quando nós ouvimos, né, que o povo perece porque lhe falta conhecimento, sabe de quem é a culpa ali? Dos sacerdotes. Se a gente continua lendo aquele texto de Oséias, você vai ver que Deus está colocando a culpa ali nos sacerdotes, porque não estavam ensinando o povo como deveria. A mesma coisa em Malaquias, quando o pessoal estava levando animal coxo, animal, né, que não era correto para o sacrifício. A culpa que o Senhor coloca não é nem no povo, o povo era culpado, mas a culpa que Deus coloca é nos sacerdotes, porque os sacerdotes é que tinham o poder de receber ou não. Então a pessoa chegava lá com um animal que não podia ser usado para o sacrifício. O sacerdote é representante de Deus, a lei é clara, não podia ter mancha, não podia ter osso quebrado, não podia ter nada. Então, não pode esse tipo de animal, mas eles recebiam mesmo assim. Né? Então, é isso mesmo. Inclusive, agora pegando o que você falou, a nossa responsabilidade diante dos incrédulos. Pessoas, por exemplo, que nunca leram a Bíblia, que nunca tiveram acesso ao Evangelho que a gente tem. Aí a gente tem um conhecimento que muitos não têm. Muitos evangélicos não têm metade do conhecimento que vocês têm em um mês aqui. E aí você vai usar isso para, de repente, tentar convencer essas pessoas para pensarem do jeito que você quer. Então você vai ver pessoas, só para explicar, tem gente que pega a doutrina da eleição e usa isso para dizer, tá vendo, a doutrina da eleição é bíblica, mas vai usar desse argumento para falar outras coisas que não são bíblicas, querendo tipo mostrar que sabe mais para poder a pessoa confiar nela e não na Bíblia. Então você vai encontrar muita gente fazendo isso, né? Até hoje, apesar das pessoas terem acesso, né, à leitura da Bíblia, mas todos nós sabemos como não é só ler. A gente lê, pega comentário bíblico, pega o idioma na língua original, ora, o Espírito Santo está do lado o tempo todo e é difícil. O apóstolo Pedro, que estudou com Jesus e foi cheio do Espírito Santo, lia as cartas de Paulo e dizia que era difícil compreender, foi aí que eu vi que eu não era burro, tanto quanto eu imaginava. Porque quando eu li Romanos a primeira vez, de forma muito honesta, eu já formado em Direito, já tinha até uma especialização em Direito, eu não entendi nada. Mas assim, eu não entendi nada de Romanos, nada. Eu falei, não é possível, eu emborreci.
Eu não era burro assim, não. E não é nem para dizer assim que textos que eu não entendi nada. E aí fui estudando, orando, e ali foi maravilhoso que foi, né? Para ver que você não é nada. E até hoje você passa por passagens que você diz, calma, deixa eu ler aqui de novo, né? Porque a palavra de Deus é assim. E você vai ver, inclusive, eu já conheci pessoas que olha que coisa, durante um determinado momento da vida, podiam falar corretamente de textos bíblicos. Hoje não podem. Você fala, mas como pode isso? Porque imagina uma pessoa que, né, faz letras, pedagogia, ou faz medicina. Ele não vai deixar de conhecer medicina. Você vai ver algum médico que deixou de ser médico porque não sabe mais do que é ser médico. Não, mas com o evangelho o senhor faz isso. A pessoa às vezes conseguia até pregar. Hoje a pessoa não consegue explicar um versículo. Eu já vou testemunhar desse homem, né? Então assim, para você ver como é sério e como é maravilhoso o que a gente tem aqui. Então você lê uma palavra. Por isso que Paulo dizia, compreender as revelações de Deus não tem preço. Paulo ficava viajando assim, ó. Parecia que ele estava extasiado, né? Lutero, quando começava a ler a Bíblia, a esposa se desesperava, se trancou no quarto uma vez, 4 dias. Então, aí você vê as pessoas hoje, hoje eu já li o meu versículo do dia. É o quê? E você conseguiu ficar num versículo? Verdade. Meu irmão, eu contei para vocês, esses dias eu comecei a ler o Evangelho de Marcos, que loucura, cheguei atrasado para pegar as crianças. Graças a Deus eu me lembrei que podia continuar ouvindo no carro, porque senão eles iam ficar mais um pouquinho lá. Porque tem horas que você está lá, o negócio está tão bom ali, e aí você sabe, está te esperando do lado de cá, você daqui não sabe não. Se eu ajeito as coisas lá, vou ficar por aqui, porque essas revelações do Senhor, é isso que a Bíblia vai dizer dela mesma. Ela é viva, ela é eficaz. Quando a Bíblia fala sobre ela mesma, que ela é uma lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o caminho, não é essa luz. É uma luz que inclusive nos aquece, que a gente se sente protegido. Sabe? Quando meus filhos nasceram, todos eles ficaram num lugar que chama, como é? Berçário, né? Não, berçário é sauna. Berçário e sauna é a mesma coisa. Ninguém tinha me dito isso antes. Aí disseram, né? Não saia de perto. E eu fiquei. Pense que eu ficava com um cuscuz. Né? Porque a criança, quando sai da barriga, tá com frio. Tem que ser bem quentinho ali, né? Para ele e para a gente não. Ali a luz tem aquele propósito de aquecer também. Então a gente se sente cuidado pela palavra de Deus. É por isso que quando você vê pessoas que não têm esse tipo de paixão pela palavra de Deus, você vai dizer que uma pessoa dessa ama Jesus? É igual a pessoa não ama o seu próximo. Vai dizer que ama a Deus? Como é que você vai dizer que ama a Deus, que você nem vê, se você não está amando o seu irmão que você vê? É o que o apóstolo João nos lembra lá no Evangelho, né? Perdão, em 1 João. Então vamos tentar concluir aqui. Vou olhar para o relógio aqui daqui a pouco. E hoje eu falei, não, 9 horas eu estou terminando. Mas até 9h59 é 9 horas, né? Não é? É isso. 9 horas eu termino. 9h59 é o quê? É 9 horas. Sim ou não? Sim. Tá vendo? Aí. Quem mandou vocês terem um pastor que já foi advogado? Aí é um problema para vocês. Cuidado. Então aqui concluindo essa parte, né, esse ponto 10, por isso nós afirmamos que a pregação fiel deve manter a distinção e a relação correta entre lei e o evangelho. Então toda pregação, e quando a gente fala pregação, irmãos, jamais, assim como você não deve desassociar lei e evangelho, você não pode desassociar pregação e evangelismo. Então a gente fala de pregação como se fosse somente algo formal, que é feito, né, quando a gente se reúne
no formato de igreja, aqui, quarta, domingo. Não, você vê Paulo escrevendo para Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Então, vocês, né, podem pregar também todos os dias, inclusive, várias vezes por dia, se Deus der esse tipo de oportunidade. E toda vez que você tiver a oportunidade de falar da parte de Deus para alguém, isso é uma pregação. E ela deve ser feita de forma fiel. E toda vez que você fala de forma fiel da parte de Deus para alguém, lei e evangelho sempre tem que estar. É como, por exemplo, quando a gente lê, né, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, o que é que você vê ali? Lei e evangelho. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. é o reino dos céus. Então, se você não for pobre do espírito, o reino do céu não é para você. E se você não vai para o reino do céu, vai para onde? No inferno. Viu? Então, o evangelho, bem-aventurado os pobres em espírito. Bem-aventurado, feliz. Mas se você não tem esse tipo de alegria, esse tipo de felicidade que o Senhor concede àqueles que Ele salva, você não é bem-aventurado. Ainda que você ache que é. Então, se você andar na rua, você vai ver muitas pessoas demonstrando e até acreditando que são mais felizes que a gente. E o problema não está no fato delas demonstrarem uma coisa ou outra. O problema está no fato de você não saber o que é felicidade. Vou usar do mesmo instrumento de Sócrates, que fez ele ser assassinado em Atenas. Então Sócrates era professor e morava em Atenas, e ele foi odiado pelas pessoas. Por quê? Porque ele questionava tudo. Isso é uma pessoa insuportável. Pelo menos era o que achavam dele, né? Então a pessoa chega, eu já falei isso para vocês, a pessoa chegar e dizer: olha, eu quero criar o meu filho como a pessoa mais justa de Atenas. Você me ajuda, Sócrates? Eu não. Eu não sei nem o que é justiça. O senhor sabe? Aí a pessoa diz: não, então como é que você quer que seu filho seja justo? Ah, Sócrates, minha filha é muito linda. É mesmo? E o que é beleza? Não sei o que é beleza. Então como é que você sabe que ela é linda? Você não sabe nem o que é beleza? Então, é a mesma coisa hoje. As pessoas não sabem o significado das palavras. Então elas usam de forma completamente desconecta. É por isso que na Bíblia, quando você começa a se apaixonar pela palavra de Deus, várias palavras vão recebendo um significado novo. Por exemplo, a palavra amor. A gente não usa mais a palavra amor da mesma forma. Porque amor é o que Deus sente por mim. É o que fez com que Deus enviasse o seu próprio Filho para me salvar. Mas não me perdoe. Não, nenhum, pode perguntar. Pode perguntar. Já está perdoado, mas pode perguntar. Você poderia me dar um exemplo mais específico, como se você estivesse me evangelizando agora, na relação da lei e do evangelho? Quando você evangeliza alguma pessoa, você vai dizer da necessidade que ela tem de se arrepender. Isso é lei. Então, toda vez que você fala da necessidade de arrependimento, você vai automaticamente ter que apresentar para essa pessoa os motivos que ela precisa se arrepender. Então, a nossa maldade, a nossa falta de amor. A gente pode até pegar, né, às vezes para elucidar para uma pessoa que não tem qualquer relacionamento com a Bíblia, você mostra a pessoa a realidade do mundo. Bom, por que você acha que as pessoas estão se matando? Por que você acha que os que têm dinheiro querem mais ainda? Se eu falar da lei, se eu falar do arrependimento, é a lei. Se eu falar que Jesus seria mais ou menos isso, arrependimento e fé. Jesus morreu por nós, isso foi o sacrifício, não é dessa forma. Não, mas aí você está certa, é isso aí. E se não fosse isso, a ira de Deus cairia sobre todos nós. Estou fazendo isso? Exatamente, perfeito.
É exato. O evangelismo. É porque às vezes eu preciso ver a Não, prática. mas o evangelismo que vocês fazem aqui, até porque o fato de você aprender de forma correta, dificilmente você vai evangelizar de uma forma errada. Porque- Ainda que você queira. É porque às vezes a forma que está escrito aqui Isso. fica difícil de eu entender do que na prática. Não sei se você está me entendendo. Tô entendendo, porque a gente eu estava falando fica... isso, mas não estava sabendo que era Isso. isso que eu vi aqui agora. Exatamente, perfeito, tá certinho. Então, o arrependimento é justamente porque a lei nos mostra, né? A lei, entendendo no sentido amplo, a revelação de Deus em relação à sua vontade para nós. Então, a gente não está cumprindo a nossa parte. Por isso, Deus está irado com a gente. Então, o evangelismo é esse convite por meio do arrependimento, tá? Uma reconciliação com Deus que a gente só faz destratar desde que a gente nasceu. Então, todo evangelismo, necessariamente, ele vai falar da lei quando chamar as pessoas ao arrependimento, e vai falar da graça quando apresentar a fé como o meio de salvação. Então, eu entendi, eu sou um miserável pecador, essa parte do arrependimento eu entendi, mas e agora? Agora você crê, mas só crê, eu não preciso fazer nada. Por isso que é evangelho. Eu não preciso fazer, eu acredito. É o que a gente até já leu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então o evangelho é justamente a salvação sem que a gente faça nada por merecer. A gente só acredita que essa notícia é verdadeira e que nós somos o alvo, né, desse benefício. E aí a gente é salvo. Glória. Quer notícia melhor do que essa? Né? Então, por isso é o evangelho. Mas quanto mais você entende o quão ruim você é, mais você vai se sentir abençoado em ter os seus pecados perdoados. Então, concluindo, sempre que a gente for conduzir o pecador à suficiência de Cristo, necessariamente a gente vai ter que falar. Então, eu quero concluir, né, agora já no horário. Eu sei que eu tenho até 9h59, mas não vou fazer uso de todo o meu tempo. Existe uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui. Eu sei que vocês já sabem. Ó, que fé! Que é a cosmovisão cristã. Se tem uma coisa que a gente precisa estar sempre relembrando também, principalmente quando a gente quer evangelizar. E eu acredito que vocês querem evangelizar o tempo todo, amém? Amém? Amém. Pronto. Então, é sempre essa cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é o óculos que eu vejo o mundo. Então, como é que eu vejo o mundo como cristão? Através de 4 pilares: criação, Deus criou todas as coisas; queda, Deus criou todas as coisas boas, mas o homem pecou. O primeiro casal desobedeceu a Deus, e por conta disso, no nosso genes, uma vez que nós somos descendentes deles, nós já nascemos pecadores. E quando a gente fala que já nasce pecador, não é que eu sou condenado pelo pecado de Adão. Não, eu sou condenado pelos meus pecados. Mas o fato de Adão ser pecador fez com que eu nascesse inclinado a pecar. Então eu vou pecar. A diferença é qual pecado, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma vez que você conheceu a criação e a queda, você sabe da necessidade da redenção. Cristo vem como Salvador, vem em substituição de mim. Ele sofre a punição que era para mim e ele vive a vida que eu deveria viver. Então eu sou duplamente abençoado em Cristo. Eu deixo de pagar o que eu devia, ele pagou tudo o que eu devia, e ele colocou na minha conta algo que eu jamais teria condição de ter, que é cumprir a justiça perfeita de Deus. Isso é redenção. Então a redenção tem um aspecto
negativo, que fala do nosso débito impagável, e a redenção tem um aspecto positivo, que seria aquilo que eu deveria fazer, mas jamais conseguiria fazer da forma correta. Mas, se eu falo só de criação, que é de redenção, fica imperfeito, e aí a gente começa a ver distorções, que são pessoas achando que, porque agora creem em Cristo, vão ter uma vida maravilhosa aqui na Terra, e a partir de agora é só vitória, a luta acabou, né, e vão ser, né, do mesmo clube de Bill Gates, de Bezos, né, só o pessoal que vive no bem bom. Aí a gente aprende que o pilar da consumação, que é o último. Então, até a gente chegar no céu, no mundo teremos aflições. Então, foi até inclusive que a gente viu ontem no estudo das 7 igrejas, né, lá de Apocalipse, mostrando que a realidade do cristão salvo é dificuldades e mais dificuldades aqui na terra. Mas não se enganem, essas dificuldades não têm a capacidade de roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode fantasiar uma vida que não nos foi prometida aqui na terra. Então, por isso a necessidade de olhar sempre com esses 4 pilares. Então, eu estou agora, você e, né, nós que estamos aqui, já passou a criação, a queda e a redenção. O que é que a gente está vivenciando? Esperando a consumação. Então, até a minha entrada no céu, é aquilo que John Bunyan retratou tão bem no Peregrino. É a nossa sensação de um caminho extremamente difícil, com várias ciladas, tentando de alguma forma nos impedir de chegar onde nós fomos convidados a estar, que é no céu. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, para nos acalmar o coração, que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, a gente está seguindo, é difícil, tem cilada, a gente foi avisado de tudo e ainda assim a gente cai. A Bíblia disse: vigiai e orai, e vocês nunca cairão na tentação. É promessa, viu? E por que a gente cai? Porque deixou de vigiar e orar, irmão. Simples assim. Amém? Pastor, mas é difícil. Nada a ver. Não, irmão. Dá. E sabe, uma das melhores coisas que Deus faz com a gente, quando a gente cai, é a gente sentir dor na queda. Então, é como uma criança que você estava o tempo todo. Eu sou da época, irmão, que não tinha esse negócio. Você já viu hoje? Você tem filho, tem um negocinho que você bota na esquina. Meu irmão, eu estou vivo, é milagre. Por quê? Porque na minha época não tinha esse negócio de redezinho de segurança, não. Eu morava no 4º andar e eu me pendurava na janela e ficava olhando para baixo. Eu acho que tinha uns anjos tão desesperados. Os anjos desesperados, porque as pessoas de baixo falavam: menino! Gritavam e eu não estava nem aí. Isso eu com 9, 10 anos. Minha mãe que não veja esse negócio desse, a bichinha tem um problema no coração, né? Hoje em dia você tem rede. A pessoa está no 1º andar, tem rede. Meu amigo estava no 4º e ficava ali pendurado, olhando para baixo assim, né? Então, hoje você tem filho, bota um negócio que tampa as tomadas. Mas quem nunca tomou um choquinho? Né? Então, depois, é igual a criança, meu, quer ir para a piscina, o primeiro caldo que tomar, você leva a criança a primeira vez no mar, cara, você vai ficar de olho, né, irmão? Por Deus. Não vai no mar não, perigoso. Vai, deixa aí. No primeiro caldo que tomar, não vai mais. É por isso que eu conheço as pessoas, esses dias eu conheci de novo, mais gente, que quando a água bate no joelho, já acha que já está funda. A pessoa toma banho de mar assim, ó. Pode ter certeza que tomou caldo quando era criança, irmão. Tentou ir no mar, pegou a água, traumatizou. Nunca mais quis nadar no fundo. Então Deus permite. Por que aconteceu o que aconteceu com Davi e com outras pessoas? Para você entender, olha a lei.
Não faça isso não. Se botar o dedo na tomada, toma choque. Está lá escrito na lei. Glória a Deus. Se botar o dedo na tomada, toma choque. Não. Eu sou elétrico. Igual o Homem-Aranha. Não tem o Homem-Aranha? Camarada que caiu lá no negócio das enguias e depois virou homem elétrico. Eu sou elétrico. Mesmo, quando botar o dedo, rupiar os cabelos assim, tudo assim. Nunca mais. Eu mesmo, ó. Não sei se vocês tomavam. Tinha um chuveiro elétrico. Antigamente. Rapaz, que isso não era de Deus, não. Olha, 90% do chuveiro elétrico antigamente dava choque. Por isso que hoje em dia eu só tomo banho gelado. Até hoje foi trauma. Porque toda vez que eu for ligar o elétrico, ligue não. Desligue da tomada. Porque você bota. Aí você tinha que tomar banho de sandália e ainda assim dava choque. Né? Então você tem que entender que desobedecer a Deus é ruim. Verdade. E como é que a gente aprende isso? O sofrimento não é o professor. Pastor? Diz Isso assim. na vida do eleito. Na vida do eleito, E, claro. infelizmente, na vida do que não é eleito, Deus envia a operação do erro para que aqueles que não têm prazer na verdade se deleitem na Perfeito, injustiça. toma choque não, meu filho. Não toma choque não. Não. Tudo vai dando certo. É, Né? exatamente. É. Porque assim, eu estou falando isso porque a gente está falando da cosmovisão cristã. Mas é isso mesmo, só na vida do eleito. A vida do não eleito faz as coisas erradas e ainda dá certo. Ainda dá certo. E ainda passa por você igual sabedoria segundo o Isso. mundo, né? Peregrino está morrendo, o cristão de quase se afogando e ele passa de barquinho e nem está remando. Aquela parte que mais me pega, irmão. Ô, irmão, ele podia pelo menos dar uma remadinha, dividir com o outro, né? Um remava de um lado, do outro. Ele não, fica assustado. E o outro remando. Tchom. Né? Mas é assim que a gente vê. Por exemplo, você pega o jovem rico, uma pessoa que a Bíblia retrata, e você pega o ceguinho mais famoso da Bíblia, Bartimeu. Qual é a realidade de um e de outro? Então, vê? Deus é justo. É exatamente essa fala quando o Senhor fala lá em Lucas 16. É por isso que a vida do cristão, irmãos, você pode ter até mais bens materiais do que o seu irmão, mas se você é crente, você não tem alegria em bens materiais. Pelo contrário, quando você tem qualquer acréscimo, aquilo só te coloca responsabilidade. Então imagine que você chega em casa hoje e aí tem lá, alguém deixou, sei lá, 200 quilos de carne para você, de primeira, viu? Você não vai conseguir comer 200 quilos de carne e você nem vai pensar em dizer, não, mas eu vou congelar, tem carne até daqui a uns 3 anos. Aí eu vou dizer, vai ser ruim no inferno, viu? Mas quando você recebe algo que vai além das suas necessidades, você pensa logo naqueles que não têm. E é exatamente o que fala 2 de Coríntios. Porque você entendeu que a vontade de Deus é justamente nos provar aquele que não tem, confiar que Deus vai enviar. E não fazer nada fora da obediência de Deus para tentar obter pelo seu próprio esforço. E aquele que tem muito, não achar que Deus olhou para ele e diz, você é good de papai. E por isso eu vou te mimar, porque Deus não mima ninguém. Então aquele que colheu muito, divida com o que colheu pouco. E que em tudo haja igualdade. Então a nossa realidade de alguns terem mais do que outros é para isso. Quando você vê pessoas de repente vivendo uma vida, né, de delícias, ô irmão, vai ver não. Que não é para isso que o Senhor nos chamou. Pelo contrário, se você tem mais, você tem mais responsabilidade, até do ponto de vista das revelações. Imagine que você estuda a Bíblia e você, né, pela graça de Deus, começa a compreender os escritos sagrados assim, de forma maravilhosa. E você sabe que muitos dos seus irmãos e irmãs não têm essa mesma facilidade. Você tem o dever de dividir as revelações com essas pessoas. Glória a Deus. Então, tudo que Deus nos acrescenta, Ele nos acrescenta
com o propósito de dividir. Por isso que Paulo fala sobre a revelação de Cristo, do Evangelho, que não está no Evangelho. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, quando você se sente, né, dividindo, é exatamente o que Jesus fala, por exemplo, com a mulher samaritana. Ó, vou te dar uma água aqui e você não somente não vai ter mais sede, como você vai ter a capacidade de saciar a sede de outros. Glória a Deus. Então, é exatamente esse o ponto, né, do Evangelho. Então, a gente, quando chega, né, a essa compreensão, a gente não consegue, e foi uma coisa que eu falei ontem e eu quero concluir hoje falando disso. Quando nós temos a nossa vida transformada, irmãos, isso não é da boca para fora. Então, coisas que eu sentia alegria antes, agora eu não sinto mais. Coisas que antes eu não sentia alegria, agora eu sinto. Porque eu sou uma pessoa diferente. Então, quando você vê, né, na igreja uma série de pessoas que têm mais compromisso com a sua vida material do que com a sua vida espiritual, é uma grande evidência que essas pessoas nunca foram regeneradas. Por exemplo, irmãos, eu sempre gostei, né, de práticas esportivas e ultimamente fiz esse negócio dessa loucura do triatlo. Pensa numa pessoa que está querendo desistir. Só não estou desistindo porque Deus não está deixando agora. Agora é Ele que não deixa. Porque toda vez que eu penso nas coisas que eu tenho que fazer, eu corro tudo quebrado, irmão. Hoje mesmo acordei. Senhor, eu não vou não, senhor. Vai. Não vou não. Precisa. O exercício físico para pouco é proveitoso. Eu falando com Deus. Porque estou cheio de dor. Não quero fazer nada, né? Mas é isso, a gente não sabe porque o Senhor nos coloca em determinados lugares. Eu quero calar minha boca, mas vou calar agora. A gente fala muito de Spurgeon, mas a pessoa que mais a gente devia agradecer é o sapateiro que evangelizou ele. Então, os sermões dele que alcançaram a gente jamais alcançaria se o pastor tivesse chegado naquele dia e pregado, se não tivesse nevado como nevou, se o sapateiro não tivesse aquela ousadia que teve de olhar para aquele jovem e dizer: olha, isso é rapaz, sua vida está miserável, olha, eu não lhe diga nada. Eu fico imaginando os irmãos aqui sendo aquele sapateiro, porque ele devia ter apegado o carinho de alguns aqui, né? Só te digo uma coisa, viu? Jeová te espera. Jeová vai te pegar. Mas aquilo com o Spurgeon funcionou, que ele saiu de lá e ele foi criado por... O avô dele era pastor, ele foi criado por esse avô pastor. Então não foi falta de sã doutrina. Mas Deus separou esse homem especificamente para ser o responsável, né? Ou um dos principais, né? Ajudantes de Deus na conversão do maior pregador da igreja. E que foi um exemplo, inclusive, no que você pregou, em saber lidar com grandes quantidades de materiais. Spurgeon, que foi um exemplo nisso. Com certeza, não diminuiu em nada a depressão dele, o sofrimento dele, né? Então, ele, por exemplo, que ia ter filho, a esposa dele só engravidou uma vez. Sim. Teve gêmeos, teve dificuldade na gravidez, não puderam ter mais filhos. Mas Deus odeia eles. Não, mas a vida deles foi dificuldade sem dificuldade. Então, é isso. Quando você, né, entrega a sua vida ao Senhor, Ele coloca você em lugares que você não imagina. E coisas que de repente você queria fazer antes, agora você não quer. E coisas que antes você queria fazer, agora você não quer. E coisas que você não queria, agora você quer. Por exemplo, irmãos, quando eu não sei se vocês são assim, eu quando era, né, diferente, eu odiava ficar em casa. Ficar em casa era vida ruim, derrotada. Agora, meu irmão, agora é meu sonho. Ficar em casa. Você vai fazer o que hoje? Eu vou ficar em casa. Você sabe a alegria que é ficar em casa.
a transformação genuína. Então, aí já vai ter gente que gostava de ficar em casa, Deus diz, agora não fica. Porque Ele tira a gente da nossa zona de conforto. Essa transformação. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender, né, como nós somos abençoados. E se a gente só entendesse um pouquinho, irmãos, eu acho que a gente ia dormir hoje à noite assim, ó. Glória a Deus. E acordar com dor na bochecha de tanto, né, sorrir, porque é feliz o homem, aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Ó Deus, obrigado por essa revelação, Senhor, que nos foi dada na Tua palavra, que em Cristo somos perdoados, regenerados, justificados, glorificados. O só pensar essas coisas, Senhor, já nos constrange, porque sabemos do nosso estado de maldição. Não nos deixa, Senhor, perdidos como outrora estivemos. Pelo contrário, que a nossa vida esteja sempre sendo vivida debaixo da Tua luz, para que possamos saber exatamente onde estamos pisando, para onde estamos indo. Abençoa-nos, Senhor, e para sempre seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.